Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno, aluna, a todos os amantes e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é ajudar com subsídios, dar norte para o seu plano de aula, para o seu plano de ensino, para que o professor possa fazer uma aula enriquecida com subsídios, com assuntos que venham chamar a atenção dos nossos alunos. Portanto, eu convido a você que não conhece ou ainda não se inscreveu no nosso canal e está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, inscreva-se no nosso canal. E depois de inscrever-se, dê um joinha, clique no sininho aí, porque cada vez que você clicar no sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui relativos às lições da Escola Bíblica Dominical, você vai receber uma notificação, como se alguém estivesse te dizendo, corre no canal que tem vídeo novo. Aí você vai acessar em primeira mão esses vídeos novos, vai assistir, vai comentar, vai divulgar, vai compartilhar e vai dar um joinha. Portanto, seja bem-vindo ao canal EBD em Ação. A lição de hoje é a lição de número 2, datada do dia 12 de julho de 2020, com o título A Soberania Divina e a Falibilidade dos Planos Humanos. O texto do dia está em Salmo 103:19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. E o primeiro ponto, o poder soberano de Deus. O primeiro tópico, a soberania de Deus e a liberdade humana. Muitos têm confundido a soberania de Deus e tiram o livre-arbítrio. Alguns acreditam que o livre-arbítrio torna Deus limitado. E não é assim. Eu acredito que o livre-arbítrio, Deus é quem concede ao ser humano, apesar de ele ter o controle. Não significa que com o livre-arbítrio os humanos vão fazer tudo o que querem, independente se é a vontade de Deus ou não. Se Deus dá o livre-arbítrio para o homem, ele tem o poder de escolher, mesmo assim tudo é dentro do controle da vontade divina. Nada foge, ele está no controle. Não significa que Deus perde o controle por causa do livre-arbítrio. Nós observamos isso em Adão, como falamos na primeira lição. Deus disse para Adão, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, se Adão não tinha o poder de escolher, se ele foi feito, programado, predestinado, por que Deus iria dizer isso? Se Adão foi feito para pecar, como alguns acreditam, que Adão já foi projetado para errar, para comer da árvore que Deus haveria dito para não comer, por que Deus daria um conselho para ele não comer? Será se Deus estaria brincando com o ser humano? Qual a atitude divina de trazer uma ironia se Adão já havia sido projetado, programado, predestinado para comer da árvore da ciência do bem e do mal? Então, parece-me que Deus estava caçoando de Adão. Está dizendo, Adão, apesar de você não ter escolha, eu vou te dar um conselho, não coma. Apesar de você já estar sido programado, apesar de você ter sido programado, predestinado para comer e para pecar e para cair, eu vou te dar um conselho. Não parece algo tão razoável para a mente humana. Fora de lógica, a própria lógica destrói esses argumentos. Mas nós observamos que o homem tinha um poder de decisão e a consciência aprovava ou desaprovava, e ainda hoje aprova ou desaprova as nossas decisões. Lógico que depois que o homem peca, a depravação total, conforme Paulo escreve em Romanos, diz assim que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, ele fica incapacitado de por si só chegar ao conhecimento de Deus. Por isso Deus proveu, Jesus Cristo proveu o caminho, como o texto diz assim, Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se ele não vem buscar e salvar, o homem não é salvo. Mas Deus toma a iniciativa da salvação, de buscar, de achar o perdido. Então isto é por causa que o arbítrio do homem foi comprometido e precisa ser liberto. E depois que a graça de Deus o alcança, o arbítrio libertário, o homem tem de volta o poder de decidir se quer ou não quer. Mas não é este o tema da lição, por isso não vamos aprofundar sobre este tema. Todavia, Deus ele é um Deus soberano. Eu
o Deus que tem o controle de tudo, todas as coisas acontecem pela sua vontade, as decisões humanas, ele tem esse poder de permitir que elas aconteçam. E todas as coisas estão sob os propósitos de Deus, porque ele é o dono, como disse o salmista, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, são tudo dele, ele é o soberano sobre os céus, sobre a terra, é o Senhor absoluto. O segundo tópico da lição, ele diz, conhecer a Deus é viver sua soberania e a sua vontade. Como que vamos conhecer a Deus? Através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo disse. Então vamos conhecer a Jesus, vamos conhecer os propósitos de Cristo, vamos conhecer o que é o Evangelho. Evangelho é boas novas, mas quais as novas? As profecias sobre a volta de Cristo, as profecias sobre o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo é uma novidade, porque ele nasceu de uma virgem, nasceu sem a intervenção humana, nasceu do Espírito de Deus. Isso é novidade, isso é capa de revista. Isso daria matéria de jornal, furo jornalístico. A vida de Jesus ela é recheada de milagres, de acontecimentos. O sofrimento de Jesus é único, muitos já estudaram e eu não quero trazer os pormenores do sofrimento de Jesus. Augusto Cury falou do sofrimento de Cristo do âmbito da psicologia e tantos outros já fizeram essas análises do sofrimento de Cristo que é único. A morte de Cristo, ele morre quando quer, diferente de nós que não queremos nem morrer, mas a morte chega e leva, independente do nosso querer ou não. Mas Cristo, a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado, falamos isso na primeira aula. Mas ele entrega-se e depois ele tem o poder de ressuscitar. E agora os projetos, as vontades divinas estão reveladas na palavra do Senhor. Qual que é a primeira vontade de Deus? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o primeiro projeto nosso é a salvação. E depois da salvação? Aí vem a santificação. Nós somos salvos no momento de aceitar a Cristo, já somos santos. É a santificação imediata. Saímos do lado de lá do mal, e viemos para o reino do Filho do seu amor. E a partir daí a santificação progressiva, que nós devemos aprender através das lições bíblicas, da Bíblia de estudo. A regeneração, mas só é isso que temos. Muitas pessoas acham que a vida cristã é aceitar a Cristo e ficar em um banco de igreja, agora só glorificando e adorando. Não tem mais nada a galgar na vida cristã. E a Bíblia chama a nossa caminhada cristã de maturidade cristã, caminhada espiritual, crescimento, estatura de Cristo. Então nós temos algumas coisas a galgar na caminhada cristã. Eu aceitei Jesus, agora eu quero as ordenanças, o batismo e a ceia, que é uma ordem. Quero me batizar. Ou buscar o batismo com o Espírito Santo. Buscar e fazer usufruto dos dons espirituais. Buscar a produção em nossa vida do fruto do Espírito. A revelação da palavra de Deus, conhecer os mistérios de Deus. São muitas coisas que nós, na nossa caminhada, precisamos ganhar cada vez mais, que vamos desenvolvendo a nossa vida e a nossa caminhada espiritual. O terceiro ponto do primeiro tópico é a fé no poder soberano de Deus nos faz vencer o mundo. Nós vencemos este mundo pela fé. Observe a diferença dos que têm a fé em Cristo e dos que não possuem a fé. O ímpio, quando ele está em adversidade, vem o desespero. Diante da morte de um familiar, vem o desespero. O cristão, ele também pode sofrer das adversidades econômicas, pode adoecer, pode perder o seu ente querido, mas não há o desespero. Ele tem a esperança, ele enfrenta isso com fé, porque sabe que há vida após a morte. Nós temos esta certeza. As pessoas, diante das adversidades, muitos ricos, quando começam a perder bens, eles se suicidam. O cristão, ele corre para os pés de Cristo em busca de uma solução e sai consolado por causa disso. Diante de todas as coisas que possam vir contra a nossa situação, nós sabemos nos comportar, porque a Bíblia é o manual do cristão, sabe nos conduzir na nossa caminhada espiritual, como é a vontade divina.
Muitas pessoas vivem na sua vida com medo, vivem em pânico. Alguns têm medo do escuro, outros têm medo do futuro, outros têm medo de pensar sobre o futuro. Muitas pessoas sofrem por causa dessas questões. Uns vivem em pânicos, outros desenvolvem doenças. Outros preocupados com a segurança do país vivem numa infelicidade, cercados de segurança, em fortalezas. Mas o cristão, mediante a fé em Jesus Cristo, ele está arraigado em seu Criador. Ele não tem esse pânico. O cristão não tem pânico. O cristão não vive uma vida de medo. O cristão, depois de aceitar a Cristo, ser renovado, ser transformado, ser cheio do Espírito de Deus, ele não tem medo do gato preto de passar debaixo de uma escada de chinela virada. Isso tudo são superstições. Não tem medo do escuro, não tem medo do futuro, não vive uma vida de desespero, porque a economia vive em decadência ou a política vive dessa forma. Ele sabe que a vida dele é passageira, então ele se apega em Jesus Cristo. Batalhar, nós batalhamos. Sofrer com os danos da economia, do desemprego, das doenças, nós também sofremos. Mas a nossa vida, ela está em Cristo Jesus. Mesmo assim, nós achamos motivos de dar graças a Deus, porque esta é a vontade do Pai, em tudo dai graça. Então a vida do cristão que tem a fé, que tem a esperança, é uma vida diferenciada. Paulo deixou tudo que ele tinha para viver o amor de Cristo. Sofreu tudo que era possível, como ele relata. Foi açoitado, sofreu açoites com varas, passou fome, sofreu naufrágio, passou frio. Mas nada tirou os objetivos da vida de Paulo, que era pregar o evangelho ao seu povo, mostrar o Cristo, revelar a sua fé e acabar a carreira, combater o bom combate e sair vitorioso. A vida de vitória não é aqueles que alcançam o sucesso financeiro. A vida de vitória não são aqueles que adquirem o reconhecimento social. Mas a vida de vitória é aqueles que conseguem passar desta vida para outra, se Cristo não vier, com a sua fé arraigada em Jesus Cristo, o seu Senhor. O segundo tópico da lição tem como título Quando os projetos humanos falham. E quando são que os projetos humanos falham? Quando eles estão fora dos projetos divinos. E o primeiro tópico, o Deus da providência. Então Deus é quem providencia tudo na nossa vida, inclusive o ar que respiramos. E uma das formas que nós devemos fazer é reconhecer a providência divina. Os homens hoje vivem uma vida de autossuficiência. Alguns querem até viver em bairros separados. Não querem viver com aqueles que são menos favorecidos financeiramente. Bairro onde há uma segurança maior, um conforto maior. Lógico que não vemos problema nenhum em quem tem condições de viver assim. Mas quando pensamos que não precisamos do nosso semelhante, aí que está o problema. Nós precisamos ter o diálogo com o nosso semelhante. Viver em sociedade é viver uma vida de interação. Nós precisamos uns dos outros. Quando os homens acham que o seu dinheiro, o seu poder é tudo, é aonde está o seu fracasso espiritual. Quantas nações pensaram que não precisavam mais de Deus porque já tinham alcançado o patamar do limite econômico? Quantas nações deixaram Deus fora dos seus projetos por alcançar projetos tecnológicos de altíssima qualidade? E hoje eles vivem um esfriamento espiritual, uma frieza de comunhão com o seu semelhante. A angústia tem tomado a vida dessas nações. Muitos têm vivido uma vida depressiva, de angústia. Já conquistaram tudo, mas parece que falta algo. É como diz a psicologia, a filosofia. O homem ele tem um vazio existencial em si, que o consome, que o corrói, que o faz buscar algo para preencher este vazio. E nós sabemos que vazio é este, é o vazio que a sociedade desprezou do Evangelho. É o vazio que Cristo preenche. Nós só somos completos nesta vida se tivermos Cristo em nossa vida. Só somos felizes se soubermos para onde vamos.
A filosofia não respondeu essas questões ainda. De onde viemos? O que somos? Para onde vamos? E ficam com teorias. Mas a Bíblia responde que viemos de Deus, somos criaturas de Deus. Deus é quem nos fez, a sua imagem e a sua semelhança. E quem somos? Nós somos filhos de Deus. Viemos dele e somos filhos de Deus. Somos representantes da imagem divina que está regada em nós. E precisamos falar de Cristo, trazer as pessoas para Cristo, amenizar o sofrimento das pessoas com as palavras de Cristo. Cristo fez isso, se fez carne e habitou entre nós, o Emmanuel, o Deus conosco. Para quê? Para mostrar a nossa dependência divina. Pode observar que o jovem rico, ele era muito rico e queria seguir Jesus. Mas Jesus falou, te falta uma coisa, que era seguir a Jesus. As riquezas não preenchiam o vazio existencial do jovem. Faltava uma coisa. Os seres humanos podem alcançar tudo tecnologicamente, cientificamente, economicamente, filosoficamente, mas sempre haverá algo que faltará para o seu homem. Seguir a Jesus. Quando seguimos a Jesus, a paz vem conosco, porque ele é chamado de o príncipe da paz. Quando seguimos a Jesus, a tranquilidade, a fé é acrescida, é aumentada, a esperança estará em nosso coração. Porque João escreveu as palavras do próprio Cristo quando disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então amar a palavra é ter a habitação de Cristo em nossa vida. E quando temos Cristo habitando em nossa vida, a angústia, ela sai para dar lugar à alegria. A tristeza, a amargura sai para dar lugar à paz. O desespero e o medo saem para dar lugar à tranquilidade. E assim nós estamos arraigados, vivendo em Cristo, em amor e esperança. Porque Cristo é a nossa esperança. Observe que Davi está na caverna. Está junto com os párias da sociedade. Está sendo procurado para a morte. Está cercado para ser morto. Mas diante da noite, quando chega, ele diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. A segurança do cristão não está nos guardas, nas cercas elétricas ou nos cães, mas está em Deus que nos guarda. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam o sentinela. O segundo ponto, o amanhã pertence a Deus. E a lição cita a frase de Tiago, que faz projeto para amanhã. Os homens fazem projeto para o dia de amanhã sem conhecer quais são a vontade de Deus, se é de fato aprovando ou reprovando estes projetos. E assim a lição nos ensina a colocar os nossos planos diante de Deus. Tudo que vamos fazer nós devemos perguntar se é da vontade de Deus. Pode observar que na oração dominical Jesus diz, seja feito a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Tudo tem que estar debaixo da vontade divina. Nós devemos colocar todos os nossos projetos e os nossos planos perante a vontade divina, porque não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não conseguimos voltar ao passado para fazer algo que ficou. Não podemos adiantar o futuro e descobrir o que virá depois se Deus não revelar. Então tudo tem que ser diante da vontade de Deus, porque Ele é soberano, Ele é quem controla os projetos. Se os nossos projetos forem iguais ao de Deus, se os nossos pensamentos estiverem em comunhão com o de Deus, dará certo. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes Deus não aprova o nosso projeto e não concretizamos. Porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Pode observar que diante desta pandemia, antes dela, as pessoas estavam com casamentos marcados, projetos econômicos traçados, as pessoas estavam com viagens, estavam com aniversários, com comemorações, com reuniões, tudo marcado porque não sabiam que viria a pandemia e aniquilaria todos. Então eles estavam fazendo projetos para o amanhã, até nós mesmos fazendo os nossos planos. Mas de repente vem a pandemia que fez com que diversos clubes quebrassem ou adiassem os seus campeonatos ou anulassem os seus campeonatos. Veio a pandemia e fez com que casamentos fossem adiados
projetos de construção fossem adiados, projetos econômicos fossem refeitos agora, considerando os prejuízos que vieram mediante a pandemia. E tudo isso porque eles não sabiam um palmo do futuro e não colocaram diante de Deus os seus projetos. Mas quando nós descobrimos quais são os planos de Deus, entramos nele, concordamos com ele, as coisas são melhor para a nossa vida. Então tudo que vamos fazer perguntando se é da vontade de Deus, porque quem sabe o melhor para a nossa vida é Deus quem nos fez. Ele foi quem nos criou e sabe o que precisamos. A Bíblia é um manual que rege a nossa conduta. E se nós seguirmos esse manual, nós viveremos uma vida tranquila, uma vida boa. Mas se nós desprezarmos o manual, temos dificuldade com a vivência humana na Terra. E vamos viver então nas adversidades, com prejuízos. E a Bíblia quer que vivamos bem, vivamos diante da vontade divina. O segundo ponto é, se precisar mudar os seus planos, mude. O cristão, ele consegue orar a Deus e Deus mudar os planos. Ou Deus muda o plano que ele tinha para melhor, ou nós mudamos nossos planos para adequar-nos para com Deus. Então as circunstâncias nesses fatos, ela pode ser uma circunstância dependendo da situação. Então às vezes nós traçamos projetos e quando vamos orar, Deus diz, não é isso que é a minha vontade. Conforme Davi tinha vontade de construir um templo para que o povo de Israel adorasse ao Senhor no seu santo templo. E o profeta Natan concordou, você pode fazer, que Deus é contigo. Mas não era a vontade de Deus que Davi construísse o templo, mas que o seu filho Salomão construísse. E quando Davi descobre a vontade de Deus revelada pelo profeta, ele então entrou na vontade de Deus e deixou que o seu filho Salomão construísse o templo como construiu. Então, nós, se precisarmos mudar os nossos planos, os nossos projetos, nós vamos mudar para se adequar com os projetos divinos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele é quem tem as maiores bênçãos, as maiores riquezas. Aquilo que nos satisfaz é proveniente dele. Ele sabe dar aquilo que é melhor para nós. Foi Deus quem disse, se os pais sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ele, que é soberano, que conhece tudo, não dará coisas boas aos seus filhos. Então vamos esperar em Deus e colocar à prova os nossos projetos, se é ou não da vontade divina. Terceiro tópico, vivendo os planos de Deus. E o primeiro ponto do terceiro tópico, Deus sabe o que faz. Nós temos exemplos que, diante das adversidades, Deus sabe o que ele faz com o ser humano. Deus faz com os seus, com o que os servem. Diante de Jó, Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas Deus sabia que era uma provação, mas que essa provação traria grandes bênçãos. E, além disso, Jó seria aprovado e ficaria claro, tanto para o diabo quanto para as pessoas que estudam o livro de Jó, que é possível o ser humano servir a Deus além das bênçãos que ele concede. Muitos querem viver servindo a Deus em detrimento das bênçãos que ele concede. Outros buscam a Deus por causa daquilo que Deus tem para fazer em relação às bênçãos, aos milagres. Mas é possível o ser humano servir a Deus, mesmo que não receba o milagre que precisa ou as bênçãos necessárias. Pode observar que às vezes nós não sabemos o porquê passamos por certas situações. Só vamos descobrir depois, igual Jó. E assim também na nossa vida, passamos por um momento que nós não entendemos no momento que estamos passando pelas adversidades, pelos problemas, pelas dificuldades, mas depois nós vamos descobrir que era necessário passar por isso. Um dos pontos que nós observamos é São João 13, quando o Senhor Jesus, ele tirou-se e cingiu-se com uma toalha, e os discípulos ficaram atordoados porque ele estava fazendo um serviço de um servo, de um escravo, se ele era mestre. Ele disse, o que eu vou fazer agora vocês não entendem agora, saberão depois. Depois Cristo daria as explicações necessárias, por que ele fez o serviço de um escravo, sendo ele um rabino, sendo ele um mestre. Depois de que ele lavou os pés dos discípulos, que era uma atitude
de costume antigo de Israel, e quem fazia isso era somente o escravo, porque era um serviço humilhante. Depois que ele fez, ele perguntou: entendeu o que eu vos fiz? Ninguém entendeu nada. E eles começam a explicação: se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés um dos outros, fiz o trabalho de escravo para que vocês se achassem bem recepcionados, se achassem melhor e aliviados, imagine vocês o que devem fazer em prol daqueles que hão de herdar o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é serviço. O reino de Deus, ele não é um mar de rosa, é sofrimento. O reino de Deus é entregar-se para que o outro sirva melhor. O reino de Deus é servir os outros. Ele é o contrário da lógica humana. Na lógica humana, o maior é aquele que é o diretor da empresa, ou o dono da empresa. Os demais funcionários, vai caindo então a hierarquia até chegar no faxineiro. Não que a gente vai desonrar o trabalho de um faxineiro, estou falando da importância que é dentro de uma empresa. A diretoria para o faxineiro. Todos são importantes, mas um responde por responsabilidades maiores. Agora no reino de Deus não, a Bíblia diz que quem quer herdar o reino de Deus deve tornar-se como uma criança. Aqueles que querem ser importantes no reino de Deus têm que servir, têm que fazer o trabalho de servo, de escravos, para poder ter o reconhecimento. Quem não se tornar como uma criança simples, humilde, não pode ver o reino de Deus. O segundo ponto do terceiro tópico diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem. Até mesmo as adversidades, elas contribuem. Nós devemos olhar para esta pandemia que está assolando o Brasil e o mundo e perguntar quais são as lições que nós devemos aprender delas. Nós estamos percebendo que precisamos ter amigos, que viver em comunhão com a igreja é necessária, que o isolamento social ele é necessário, mas por outro lado causam danos para a nossa relação física. Nós precisamos aprender que enquanto tínhamos condições de estar em assembleia adorando a Deus, às vezes nós preferíamos outras coisas. Preferimos deixar de ir nos templos, de estar com os irmãos comungando, para estar em outros lugares mil, e não valorizávamos o momento único que tínhamos. Agora nós temos tempo e não temos condições de estar junto. Temos tempo de estar em casa, e agora as lições que nós vamos aprender desta situação adversa é valorizar a Bíblia. Às vezes não tínhamos tempo nem para a leitura da Bíblia. Com essa reclusão, nós deveremos valorizar o nosso tempo, não ficar ociosos em casa, simplesmente espantado com os noticiários. Mas vamos estar valorizando a nossa família, porque agora estamos juntos. Vamos aproveitar esse momento que não tínhamos diante da correria do dia a dia e vamos valorizar este momento, desfrutar com os familiares, com a esposa, com os filhos, e o que sobrar aproveitar com a palavra de Deus, com os louvores, ouvindo pessoas, fazendo reflexões da nossa própria vida e colocar os projetos diante de Deus para que sejam aprovados segundo a vontade divina. Vamos fazer isso, porque até com as adversidades, até com o sofrimento, nós temos coisas boas. Nós observamos o próprio Paulo. O Senhor Jesus Cristo diz que o sofrimento de Paulo, nós observamos na Bíblia que o sofrimento de Paulo foi exemplo, porque ele estava sempre dependendo da graça de Deus. Paulo, minha graça te basta. Então ele, com os sofrimentos, dependiam de Deus. Com o sofrimento dele e a certeza e a fé que ele tinha de pregar o Evangelho, os demais de Éfeso, de Colosso, de Filipe, de Corinto, viam que Paulo tinha um propósito, apesar do sofrimento, ele não desanimava, ele estava convicto da sua obra. E isso as pessoas se tornaram imitadores de Paulo, porque muitas igrejas começaram a sofrer, mas prevaleciam a fé. Tinham as adversidades, mas olhavam para o seu líder que estava com a fé arraigada, e eles também tinham forças para marchar e ir até o final. Muitos enfrentaram os leões e foram destruídos pelos leões, pelos ursos, pelos gladiadores, pela espada, pela perseguição, mas foram vitoriosos porque alcançaram os céus. Outros foram livres dos leões, livres do fogo, livres da espada, livres dos imperadores.
E também foram vitoriosos porque mesmo nessas circunstâncias foram livres não porque negaram, mas porque permaneceram fiel e Deus os quis livrar. Então é assim que nós aprendemos com as adversidades. Terceiro tópico fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vemos o caso de Paulo, né? Ele orou 3 vezes para que Deus livrasse ele do espinho que ele tinha na carne. A Bíblia não diz, não revela o que era este espinho, mas ele não recebeu a amenização do incômodo do espinho na carne. E Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então significava que Paulo precisava daquilo para sempre estar buscando a graça de Deus para suportar. Às vezes precisamos de algo que nos leve sempre a reconhecer que Deus é o Criador. Nós precisamos olhar que, mesmo diante das adversidades, o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus vai aperfeiçoando o seu poder quando nós clamamos por um milagre, quando nós clamamos por uma cura, quando nós clamamos por um socorro. Às vezes temos situações que devemos passar para poder ensinar a outros que passarão por elas, para mostrar que passamos por aquilo, que fomos vencedores e que é capaz, e mostrar para outras pessoas que é capaz, delas têm condições de também serem vencedoras, porque o poder de Deus, ele se revela nestas situações adversas. Deus, ele gosta de resolver as coisas mesmo quando estão difíceis, quando o médico desengana, quando o defunto morreu, já é 4 dias, então é a hora do milagre, porque o milagre será maior. Trazer alguém à vida que já está em estado de decomposição e chocou a sociedade. Então, às vezes, Deus não chega atrasado, ele chega na hora certa, no momento certo, onde o milagre, o poder dele vai ser visto de uma forma extraordinária. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que estão estudando as lições, que estão vivendo na situação de crise que o Brasil vive, o mundo vive com a pandemia, Deus, ele está no controle de tudo, ele não perdeu o controle, ele sabe o que está fazendo. A nossa parte é, além das medidas drásticas, das medidas necessárias, pela Bíblia também é permanecer firme, permanecer confiante, permanecer sem o pânico, desprovido do medo, a fé em Jesus Cristo, buscando a Deus, se protegendo, mas crendo que Deus está no controle, que na hora certa ele pode intervir e nos dar resposta de paz, como disse alguém na Bíblia. Deus dará resposta de paz, ó Rei. Deus dará resposta de paz. Então, as palavras são essas. Deus dará resposta de paz à sua igreja. Esperem que Deus dará resposta de paz. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue abençoando cada aluno, cada aluna da Escola Dominical. Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula.